O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde a todos os ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do podcast Meio Campo, no qual eu novamente estou substituindo Leandro e a mim no posto de apresentador. Desejamos aqui melhoras para o nosso host e sempre aqui na presença do Trio Ternura. Essa parceria aí de longa data, agora com novo nome, né? Desde o começo de 2024. Ô Bruno Bonsante, eu gosto bastante do futebol sudaca, né? Inclusive apresentava aqui um podcast na firma só sobre futebol sul-americano, mas atirar é novidade para mim. Olha, foi novidade pra mim também. Foi novidade pro futebol paraguaio, né? Porque foi um clube criado outro dia, realmente. Você tá falando, claro, do primeiro vídeo do meu canal de YouTube sobre Futebol Manager, que eu lancei nessa segunda-feira. Vou, por enquanto, 2 vídeos por semana publicados lá. É a minha ideia, pelo menos. Tentando contar umas histórias, também passar algumas dicas sobre Futebol Manager, que é esse jogo apaixonante e extremamente irritante que vicia tantos apaixonados por futebol. Mas, sem dar spoiler, viu, Matias? O próximo clube que eu vou treinar nessa série você conhece. Olha, prometo. Vamos ver. Tô na expectativa aí, já assinei o canal. É Bonsa FM, tá? Esqueci de... Bonsa FM. Né? Tá, coloquei na descrição aí do vídeo. Então, pra quem tá ouvindo no Spotify, vai lá no nosso YouTube e você vai ver o linkzinho lá. Felipe Lobo, vamos abrir o programa agora contigo, já aí pros finalmente, né? Leandro Stein, infelizmente, está com problemas técnicos. Vamos ver se ele consegue voltar ao nosso papo. Mas, enfim, vai comprar a camisa agora com a segunda estrela? Salve, Matias, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. Pois é, né? A Inter confirmou o título de uma forma apoteótica, né? Ganhou fora de casa contra o Milan, no mesmo estádio, claro, mas lá o mando, a maior parte da torcida era do Milan, presente no estádio hoje, inclusive... que agora tem uma diferença, né? Antigamente, a Inter estava jogando com calção branco, né? Quando joga a Inter em casa é o calção preto, e aí o Milan joga de calção branco, enfim. E lá, acho que eu vou destacar uma coisa importante, porque a gente perdeu isso, né? Então virou uma coisa para ver só no exterior, que é torcida visitante, né? A Inter foi campeã jogando fora de casa, ainda que no estádio que ela também manda os jogos, mas a torcida estava lá, né? Era em menor número, mas a torcida estava lá. Isso é legal, é importante, né? Porque então é legal ter isso. Espero que um dia a gente volte a ver esses acontecimentos, né? No Brasil também, com torcida visitante. A Inter conquista um título com muita antecedência, né? São 5 rodadas de antecedência e o Milan é o segundo colocado, e aí abriu uma diferença superior a esses 15 pontos que estão em disputa. Então a Inter comemora um título importante, né? Porque o Inzaghi não tinha conquistado esse título ainda como treinador, ganhou algumas vezes a Copa da Itália, mas não tinha conquistado ainda, e essa é uma temporada que a Inter não foi bem na Copa da Itália, acabou caindo mais cedo do que esperava na Champions, e aí conquista o título. Então... E tem essa curiosidade que na Itália, acho que é o único país que eu me lembre que tem essa regra, né? Para você colocar a estrela na camisa é limitada, você só pode colocar a cada 10 títulos. Então a Inter chegou ao 20º título, vai poder colocar, mas sabe que na Itália tem uma polêmica, porque o título de 2006, que é o título do Calciopoli,
é muito contestado, né? Porque ele foi atribuído à Inter após a temporada acabar, depois que a Juventus foi punida e rebaixada. A Juventus tinha sido campeã em campo, né? Inclusive, muitos jogadores e o técnico se consideram campeões, né? Pela Juventus. E a Juventus considera esse título. Então, existe uma polêmica, mas enfim, a Inter conquista oficialmente o 20º título, vai poder colocar a segunda estrela na camisa. A Juventus é a única que tinha esse privilégio até hoje. No caso da Série A é por dezena, né? Porque a Bundesliga é um sistema mais complicado, né? É 3 títulos, depois 5, se eu não me engano, 9. Aí, enfim, vai... não tem uma ordem muito lógica, o que é estranho, né? Já que o alemão é um povo que usa bastante ou da talvez lógica. Tenha uma lógica que a gente não entende. Eu não consegui captar, assim. Não é nem PA, nem PG. Enfim. Bonsa? Não, é um título, assim, eu sempre achei que o elenco da Inter, já há alguns anos, é o melhor da Itália, né? Então é meio que o normal a Inter conquistar o título italiano. Para isso não acontecer, algumas coisas excepcionais precisam entrar ali no meio, e aí aconteceu. O Milan encaixou uma campanha muito boa, o Napoli teve a sua campanha mágica, né, da temporada passada, mas já há alguns anos eu considero o elenco da Inter o melhor. Mas aí isso é só o primeiro passo, né, para você ser campeão, e aí tem todo o trabalho sendo feito, e o do Inzaghi é muito bom, né? É um trabalho que na temporada passada já deu vice-campeonato europeu, e aí você teve uma certa reformulação até do elenco, né? Muitos jogadores importantes daquela campanha foram embora, principalmente o Onana, que foi um dos melhores goleiros da temporada passada, teve o Skriniar indo embora, e a Inter repôs esses jogadores também com jogadores experientes. E aí acho que o principal destaque desses reforços é o Marcos Thuram, que ali fez uma dupla de ataque muito boa com o Lautaro Martinez, ele chegou para o lugar do Dzeko, com o Lautaro Martinez, e principalmente nesse jogo contra o Milan, fez um ótimo jogo para a Internazionale. Também tem o Sommer, né, que foi uma contratação emergencial do Bayern na temporada passada, depois da lesão no Neuer, e aí saiu para ocupar essa vaga do Onana. Teve crescimento de rendimento de jogadores como o Çalhanoğlu, por exemplo, que eu acho que foi um dos principais jogadores da Internazionale nessa campanha. Então, alguns destaques individuais ali, junto com o trabalho do Simone Inzaghi, que já foi contestado em alguns momentos, né? Acho que principalmente ali quando estava perdendo o título para o Milan. Depois, mesmo na temporada do vice-campeonato europeu, teve alguns momentos que você pensava, putz, será que o Inzaghi vai continuar? E ele acabou continuando e parece ter sido a decisão certa. É um técnico que já tinha mostrado muita qualidade na Lazio. Era um nome bem apropriado para substituir o Conte pelo estilo de jogo, né? Assim, não exatamente o estilo de jogo, porque o do Inzaghi é mais ofensivo que o do Conte, mas são dois treinadores que gostam muito de jogar com 3 zagueiros, né? Praticamente só conseguem jogar assim, então teve uma certa continuidade aí e a Inter colheu os frutos com esse Scudetto. E para quem se perguntou, né, por que o Derby della Madonnina decisivo foi jogado numa segunda-feira, eu até fui perguntar para a amiga Mari Vantini, porque mora em Turim, mas já morou em Milão também, porque da segunda-feira passada até domingo estava tendo, né, o Milano Design Week, no qual a capital da Lombardia fica lotada, né, não teria condições de receber um jogo tão decisivo, né, com esse evento paralelo, só que calhou de ter uma greve dos transportes na região, além de uma queda brusca, né, na temperatura, né, as mínimas estão lá na casa dos 6 graus, né, então isso diminuiu assim, um pouco o entusiasmo da festa interista. Leandro Stein? Bom, agora acho que eu consigo falar. Tive até que mudar de Wi-Fi e roubar o Wi-Fi da minha irmã e do meu cunhado aqui para dar certo. Mas enfim. Bom, assim, 2 pontos que eu acho que é legal enfatizar na Inter. Um sobre o Simone Inzaghi, até a fama que ele tinha de treinador de Copas, né? Especialmente na Inter, tinha ficado muito essa imagem de treinador de Copas, mas que não conseguia entregar uma regularidade tão grande na Liga, né? E assim, a maneira como a Inter conquistou esse título desmonta essa teoria, porque foi uma Inter muito regular, muito competitiva, uma Inter que conseguiu se distanciar com certa facilidade, né?
para conquistar o Scudetto, então acaba sublinhando também essa característica no Simone Inzaghi, que não era necessariamente a exaltada. Outro ponto assim que o Bonsa já mencionou, né, das contratações, e aí acho que é legal a gente destacar no mercado da Inter, algo que a gente até falou no início da temporada, é como a Inter perdeu muitos jogadores tarimbados, né, jogadores importantes pensando no contexto histórico da Inter, mas que vinham perdendo espaço no time titular. Se a gente for citar Skriniar, Brozovic, Lukaku, Dzeko, enfim, não era necessariamente... eram jogadores importantes, mas não necessariamente intocáveis na Inter, e esse mercado da Inter, ele buscou... acrescentou muito ao elenco, né, ao conjunto da Inter. Obviamente tem alguns titulares absolutos, o Marcos Thuram e o Zomer, né, especialmente, porque eram as duas lacunas maiores, um dos postos no ataque e a titularidade no gol, mas no geral assim, foi uma Inter que conseguiu aprofundar muito o elenco, né, e trouxe bons jogadores também nesse revezamento de titularidade. Dá para a gente citar o Pavard, que talvez tenha sido o grande negócio da Inter também, pelo peso, pelo tamanho do Pavard, e refletiu isso nos pontos corridos, né? Porque foi uma Inter muito completa, pensando em substituições necessárias, em trocas de peças, e até pensando nas alterações no decorrer dos jogos, né? Era uma Inter que conseguia acionar o banco mantendo o nível muito alto dentro de campo, então isso acabou sendo preponderante também para a conquista desse Scudetto. E é um Scudetto simbólico por ser o primeiro com o Lautaro Martinez como capitão, né? É um jogador que dentro de campo a gente não precisa falar muito da importância dele para a Inter, né? Assim, do papel decisivo que ele tem para a Inter nos últimos anos, mas até como liderança, né? Ele ascendeu e o fato dele ganhar a braçadeira de capitão parece ter ajudado também ele demonstrar outras características, até batendo de frente. No meio de toda a polêmica envolvendo o Lukaku, o Lautaro tomou partido da Inter, né? Não teve muito medo de colocar o dedo na ferida em relação ao Lukaku, no que era uma forçada de barra ali do Lukaku em ir para a Juventus, né? Que chegou a acontecer em certo momento da pré-temporada, da janela de transferências. Então tem esse peso também, né? Foi um jogador preponderante pelos gols que ele ofereceu, né? São 23 gols nessa campanha de Série A, mas também por essa questão de braçadeira de capitão, de posicionamento dele em campo, né? E assim, outro cara que acho que vale o destaque também é o Di Marco, porque já é um dos melhores laterais esquerdos do mundo tem algum tempo e continua em altíssimo nível, né? Assim, a capacidade dele no apoio, em oferecer possibilidades ao jogo da Inter também ajuda demais. E outro simbolismo importante, né, é que justamente os rivais milaneses estavam empatados, né, no número de títulos, e com isso a Inter passa diante do Milan em mais uma oportunidade. E Lobo, é a primeira vez que a Série A é definida pelo Derby della Madonnina? É a primeira vez. Quase aconteceu em 2008, mas aí não acabou não rolando. Dessa vez foi definido no derby, mas é muito raro, né? É muito improvável, né, que aconteça, né, por esse formato, né, de pontos corridos. Mas, enfim, aconteceu dessa vez. E é bem marcante que seja assim. Mas, assim, acho que até para ressaltar um pouco aqui, a segunda metade da temporada do Milan é muito boa. Depois de um primeiro turno do Milan que foi muito decepcionante, eu acho que não vai ser suficiente para salvar o emprego do Pioli. Eu acho que o Pioli vai sair ao final da temporada, né? Não vão renovar o contrato dele. Mas eu acho que o Milan mostrou sinais que daria para fazer uma disputa melhor com a Inter do que fez, efetivamente. Tinha time, tinha jogadores para isso, e o Milan vai ter que passar por um processo aí de uma certa reformulação, porque o Giroud vai sair, vai para os Estados Unidos, né? Vai para a MLS, vai jogar no LAFC, junto com o Lloris. E a camisa 9, o Giroud preencheu de uma forma que desde o Inzaghi ninguém tinha conseguido preencher, né? Assim, sendo um jogador importante para o time, jogando bem. Até se falava da maldição da 9, e vão ter que pensar, já está se falando muito sobre um garoto da base que surgiu,
tem um garoto que está emprestado também pelo Milan, enfim, o Milan vai ter que pensar em soluções. Tem jogadores que já estão lá, né? O Okafor, por exemplo, que já está lá, mas é um jogador com uma característica diferente do Giroud. Mas enfim, acho que o Milan pode fazer mais do que fez. A Juventus também, né? Mas assim, para ficar no Milan, que foi o adversário de hoje, acho que o Milan, a frustração do Milan não é perder o título, porque já estava claro que a Inter ia ser campeã, né? Assim, ia ser uma catástrofe se não ganhasse. Mas fica muito claro também que o Milan ficou muito abaixo do que poderia, né? E isso é algo que eu acho que não vai ser aceito por uma próxima temporada. Vai ter que fazer melhor do que isso, porque tem jogadores para fazer isso, inclusive na Europa. Daria para o Milan com esse time teria condições de brigar para chegar no mata-mata da Champions, né? Assim, brigou ali, ficou ali num grupo muito difícil, mas era um time que se esperava mais. Então, eu acho que essa temporada foi atípica na Itália, porque não era para ter sido tão... A Inter é melhor, como o Bonsa falou, acho que o elenco da Inter é o melhor da Itália, mas não é para ganhar com 5 rodadas de antecedência, né? E até colocando em perspectiva com a temporada passada, né, que a gente viu um Napoli avassalador, essa Inter conseguiu ser ainda mais, né, porque pode inclusive superar, né, a pontuação da equipe do sul da Itália. Tá caminhando para 100 pontos, né, que é uma doideira que a gente vê muito pouco. Eu acho que a questão do Pioli é interessante, porque eu acho que ele acabou sendo a pessoa certa na hora certa, né? Ele, por exemplo, o sucesso dele impediu que o Ralf Rangnick assumisse o departamento de futebol do Milan, o que na época até, pelo menos para mim, parecia uma boa ideia, mas o trabalho dele no Manchester United depois provou que eu estava meio errado. Se bem que são clubes diferentes, tudo mais, situações diferentes e tal, mas ele não é infalível e ele teria um controle muito grande, né? Mas o Pioli foi surpreendendo muitas vezes, né? Levando o Milan de volta para a Champions League no momento que isso parecia bem difícil, depois sendo campeão italiano, foi longe também numa Champions League, mas eu acho que ele representa um teto para o Milan. Eu acho que tem ali um teto muito claro que com um técnico como o Pioli, que é muito bom, foi muito bom para o Milan, mas acho que dá para um clube desse tamanho encontrar técnicos que apresentam talvez um pouco mais. E acho que se acontecer uma troca, né, no fim dessa temporada, é uma daquelas trocas meio que sem drama, né? Assim, ele fez um bom trabalho, que parece estar se esgotando naturalmente, né? Ainda vai ser vice-campeão italiano, provavelmente, e tudo bem trocar, né? Tentar seguir um outro caminho, mas acho que ele, pelo menos, se sairá, acho que com um status um pouco maior do que como entrou, e acho que o Milan também pode procurar outros caminhos. E é engraçado como essas coisas acontecem, né? Nunca ter tido um derby da Madolina decidindo o campeonato italiano em tanto tempo, que nem nunca teve uma final de Copa da Inglaterra entre os times de Manchester, né? De repente agora tem 2 seguidas. E só para estatística, né? Já teve, claro, 3 decisões de títulos entre os arquirrivais, né? 2 vencidas pelo Milan e uma pela Inter, né? 2 Supercopas e uma Copa da Itália, né? Mas daí, claro, o formato mata-mata favorece isso, né? E assim, porque esse jogo assim, não é exatamente que vale título, né? Ele vale para Inter, né? Sim, Milan não valia título, mas Sim, enfim, é uma confirmação de título no derby. Mas tem 2, para falar, né? Como o mata-mata permite, tem 2 semifinais muito marcantes na história dos 2 clubes na Champions League. Uma, né? Para cada lado. 2003 que o Milan se classifica, o time do Shevchenko, né? Vai e é campeão contra a Juve. E acaba vencendo a Juve na final, numa semifinal que teve 3 italianos, né? Uhum. E agora, na última temporada, 2022-23, que a Inter elimina o Milan e vai fazer a decisão com o Manchester City, mas perde a final para o City, né? Então, mas aí são 2 jogos bem marcantes na história do clássico. E fica o destaque também nessa segunda-feira para o Bolonha, né? Que venceu a Roma no Estádio Olímpico por 3-1, né? Uma vitória maiúscula do time comandado pelo Thiago Motta, que praticamente garante, né, a vaga à Champions League, né, já que muito provavelmente, né, teremos a 5ª vaga, né, pros clubes. Já dá para dizer que com certeza vão ter, assim, a chance hoje é ínfima de não ser. Mas mesmo assim, vence a Roma, que é justamente a 5ª colocada, né, abre 7 pontos,
de diferença para a equipe da capital italiana. Então a Bolonha, né, voltará aí à principal competição europeia depois de quase 50 anos, né? Provavelmente sem Thiago Motta, né? Porque depois dessa temporada eu acho muito difícil. Será que ele vai meter não vá para outro clube, né? Será que ele vai meter o Xabi Alonso? Já especularam até no Milan. Vai saber. Lembrando que ele jogou na Inter, isso mesmo. Bem, a gente segue na bacia do Mediterrâneo, vamos agora para a Espanha, onde também tivemos clássico, só que ontem, domingo, e um clássico que, se não confirmou o título, deixou muito próximo. É o famoso não confirmou matematicamente, né? Que é uma expressão que a gente usa, que até eu já ouvi um matemático falando, não, isso não faz sentido, então, mas, enfim. Não confirmou, digamos, oficialmente, mas a chance agora do Real Madrid perder esse título é muito próxima a nenhuma, né? Porque abriu uma diferença muito grande, e um jogo... É duro dizer isso, né? Mas é um jogo que o Barcelona jogou o suficiente para não só para não perder, mas quando fez o gol para sair, que colocou à frente, né? Parecia que o Barcelona ia vencer fazendo um bom jogo, assim, fez um jogo bastante digno diante do Real Madrid, jogou bastante bem, assim, o clássico, principalmente não foi uma exibição de gala, mas fez um bom jogo. O Ferran perdeu um gol que, podia ter matado o confronto ali, mas o Real Madrid, principalmente este Real Madrid do Carlo Ancelotti, é um time que, assim, se você tiver a chance de matar e não matar, a chance de ele virar um filme de terror é muito grande, porque o Real Madrid é infernal para ir atrás de resultados, assim, e não é que estava jogando mal, o Real Madrid não estava jogando mal, longe disso. Estava um jogo equilibrado, mas aí foi o fator de decisão. Lucas Vázquez foi muito bem, não só porque ele faz o gol de empate, mas ele dá o passe, né, para o terceiro gol. Mas quem também foi muito mal é o João Cancelo, né? João Cancelo é o lateral, um lateral que a gente se acostumou muito a ver no Brasil, eu ia dizer na América Latina, mas acho que principalmente no Brasil dos anos 90. E às vezes tem alguns que ainda são assim, mas se tornou menos comum, que é o lateral, que ataca muito bem, é um atacante na defesa. Só que ele é um atacante na defesa com os dois pontos. No ataque ele é ótimo, na defesa ele é um atacante. E isso pesou, né? Já, na semana inteira, o jogo contra o PSG, ele já tinha deixado muitos espaços, isso foi um problema, e agora no Clássico também. Eu já não sei, assim, se eu sou o Barcelona, eu ia pensar bem se eu efetivo a contratação dele, porque vai custar dinheiro, e um dinheiro que o Barcelona não sei se vai ter. Foi uma semana difícil pro Barcelona, né? Porque o Barcelona teve uma temporada de muitos altos e baixos, e em certo momento parecia até que ela poderia terminar com um final feliz, porque o clube tinha subido de rendimento, né? O time tinha subido de rendimento, estava jogando melhor, e abriu 3-2 contra o Paris Saint-Germain, e não estava exatamente se aproximando do Real Madrid, mas estava crescendo às vésperas do Clássico, que poderia abrir a disputa caso o Barcelona ganhasse. E aí, junto com alguns problemas do Real Madrid, você meio que podia até abrir o caso, né? Falar, será que qual é o melhor time da Espanha, o Real Madrid ou o Barcelona? E deixou muito claro, acho que esse jogo confirmou que é o Real Madrid. Não sei se deixou muito claro, mas confirmou que é o Real Madrid. Em parte até pela natureza, acho, né, dos gols. Não apenas um jogador decisivo como o Jude Bellingham, que não marcava desde fevereiro, inclusive, mas fez o gol da vitória. Mas acho que por esses coadjuvantes, como o Joselu, que participou do lance do terceiro gol, ou o próprio Lucas Vázquez, que foi um dos jogadores mais decisivos do Clássico, que eles não são melhores, acho que praticamente nenhum jogador do Barcelona, assim, tecnicamente. Mas eles ali cumprem uma função e têm um papel importante dentro do time do Carlo Ancelotti, que é extremamente bem treinado, né? É um time que é até enganosamente muito bem treinado, porque tem muitos momentos que você olha pro Real Madrid e fala, caramba, o Real Madrid tá tomando esse sufoco, mas é um time que tá sempre no controle mentalmente, né? Que tá sempre... os sufocos parecem meio que não
convidados, né? Mas não assustam um time com tanto cara experiente quanto esse Real Madrid, que muito provavelmente vai ser campeão espanhol. E um ponto interessante desse jogo foi exatamente a maneira como o Real Madrid reagiu aos gols do Barcelona, né? Isso acabou sendo fundamental o resultado, porque o Real Madrid pareceu não sentir os gols, conseguiu dar respostas rápidas, né, nos 2 momentos, e aí, enfim, a confirmação dessa postura do Real Madrid veio com um gol da vitória já no apagar das luzes ali, com o gol do Bellingham. Faz a diferença. Foi um jogo em que o Vinícius, eu achei que ele não foi tão bem na tomada de decisão, mas não tem como negar o papel decisivo dele, até acho que ele está numa fase melhor dando passes, né, dando assistências, criando jogadas, isso acabou fazendo diferença. Tem a postura do Bellingham, que é uma postura muito impositiva, né, acho que a maneira como ele joga ajuda, características técnicas e tudo isso. E é impressionante como ele tem esse poder de decisão, né? Assim, já vem mostrando suas credenciais nos clássicos, mas assim, um assunto que não dá para escapar muito é a questão da arbitragem, né? E aí, indo além de discutir se foi ou não pênalti no Lucas Vázquez, acho que um ponto que a gente precisa colocar é vergonhoso um campeonato como a La Liga não ter a tecnologia na linha de gol, né? E a gente sabe que, enfim, até existem casos em que a tecnologia na linha de gol falhou e o Tebas usou isso como argumento para não ter a tecnologia na linha de gol no Campeonato Espanhol, mas são basicamente unicórnios, né, esses momentos, porque, enfim, são 5, 6 casos numa tecnologia que é usada aí desde mais ou menos 2011, né? Ela foi introduzida, sobretudo, após a Copa do Mundo de 2010, naquele Alemanha e Inglaterra, né? Que a Inglaterra acabou sendo prejudicada. Então, enfim, a gente viu como, ainda que o VAR possa, de certa maneira, suplantar a tecnologia na linha de gol, ele não é suficiente, né? Até agora não está claro se a bola do Yamal que ele desviou e o Lunin tentou salvar em cima da linha, não está claro se valeu ou não o gol. Não tem nenhuma câmera conclusiva, até por não ter nenhuma câmera conclusiva, pelo menos das exibidas, né, pelo VAR na transmissão, dá para entender que o gol não foi validado, mas é vergonhoso você não ter essa possibilidade de uma tecnologia que existe aí há tanto tempo e que poderia resolver facilmente, né, essa discussão. Não, e o áudio do VAR é ridículo, porque eles basicamente eles olham 6 ângulos e não conseguem concluir que a bola entrou. E quando eles mandam o árbitro seguir o jogo, eles não falam a bola não entrou. Eles falam, nós não temos mais câmeras e não temos evidência de que a bola entrou, né? O que não é a mesma coisa. E esse é um caso muito legal para quando a gente está bem desesperado com os dirigentes brasileiros, para pensar, putz, tem uns na Europa também que, minha nossa, né? Porque o Tebas, por exemplo, nessa campanha, tem uma declaração dele numa matéria do The Athletic, ele foi questionado sobre a tecnologia da linha do gol e ele fala que não é uma questão econômica, que eles não usam porque é um caso que só acontece 4 ou 5 vezes por temporada. E assim, se não é uma questão econômica e acontece 4 ou 5 vezes por temporada, por que você não tem para essas 4 ou 5 vezes? Se a questão não é dinheiro e existe um uso para isso, só coloca o bagulho, sabe? Tudo bem, baita azar ter acontecido um gol decisivo num superclássico, que é o jogo mais assistido do campeonato. Mas você tá sujeito a isso, né? E se não é uma questão econômica, só coloca o negócio, sabe? Não tem nenhum problema em relação a isso. E aí o Laporta também deu uma declaração, um pronunciamento de 4 minutos, dizendo que não descarta pedir replay do jogo ou entrar com ação legal, que aí que tudo bem, se houver confirmação de que a bola entrou, né? Não vou dizer que ele tem que ficar calmo e ficar de cabeça fria, mas aí ele praticamente, na declaração dele, atribui à arbitragem os 11 pontos de vantagem do Real Madrid. E assim, eu acompanhei o Campeonato Espanhol, não foi por causa da arbitragem, foi porque o Real Madrid jogou melhor que o Barcelona na maior parte do campeonato. Então também é uma declaração assim super, né, de se abster de responsabilidade. E jogando pra galera, né? Uma declaração inflamatória. Pois é, jogando pra galera. E de um lado você tem o presidente do Barcelona, e aí você tem o Xavi também. O Xavi também. Você tem o Tebas, que não quer simplesmente não quer usar uma tecnologia que poderia ajudar, e
Florentino Pérez não é melhor do que nenhum dos dois também, né? Mas assim, é que só por acaso, nesse caso, foram esses dois que deram essas declarações. Bem, e assim, na Espanha não está nada definido ainda, né? Nem o rebaixamento da Almeria, matematicamente, né? Pegando o gancho que o Lobo deu no começo, mas em jogo mesmo, acho que só está a última vaga para a Champions League, né? Tudo parece mais ou menos definido, né? E justamente teremos aí, né, na semana que vem, o duelo entre a matriz e a filial, né? O Atlético de Madrid recebe o Atlético Clube de Bilbao, podendo, né, abrir aí uma diferença grande, né, contra a equipe do País Basco, e se garantir pelo menos, né, na fase preliminar da Champions League, né. Bem, a gente pega agora o Golfo de Biscaia, vamos em direção ao Reino Unido, já que tivemos definições nas Copas Nacionais de Inglaterra e Escócia. Lembra que eu dei a dica do Coventry? Eu lembrei. O Manchester United, ele ouviu isso e tomou como um desafio, né? Porque, como a gente vai complicar esse jogo? Assim, o futebol tem várias variáveis, né? Muitas variáveis. Mas quando um clube do tamanho do Manchester United, do orçamento do Manchester United, da qualidade do time do Manchester United, que se houve inúmeros problemas de recrutamento, de reforços, de montagem de time, montagem de elenco e o que quer que seja, mas que é objetivamente melhor do que o 8º ou 7º colocado da segunda divisão, chega numa semifinal de Copa da Inglaterra, abre 3-0, faltando 20 minutos para o fim, e consegue perder o controle do jogo da maneira como o Manchester United perdeu, e aí beleza, tomar um gol, o centroavante apareceu na área sozinho e fez o gol, a outra bola desviou, acontece. Mas você não pode perder o controle, não pode permitir que o Coventry suba em cima da maneira como subiu, né? Você tem que ter uma resposta a isso, quando você é o Manchester United enfrentando o Coventry City em Wembley, numa semifinal de Copa da Inglaterra. E assim, e depois, na prorrogação, mesmo depois de pausar, né, de respirar, do Ten Hag chegar lá nos caras e falar, então, meio ruim isso que aconteceu, né? Vamos tentar jogar um pouco melhor. O Coventry ainda teve não só o gol por centímetros que foi anulado, mas antes disso, 2 chances claríssimas de fazer o gol, né? Uma bola do Wright que passa perto do pé da trave e outra bola no travessão do Sims. Então, tipo, o Coventry meio que merecia passar. E aí depois você abre a disputa de pênaltis com o pênalti do Casemiro, que é basicamente uma emulação do pênalti do Bernardo Silva durante a semana, né? Foi muito parecido. Tem alguma coisa fundamentalmente errada com o Manchester United. Não é uma questão de tática, não é uma questão de tipo, e se o ponta, em vez de abrir para a direita, entrar pelo meio, ou se a gente jogar com um volante, ou não é uma questão de qualidade dos jogadores, é uma questão fundamentalmente errada. Porque quando acontece uma coisa com o Manchester United, como aconteceu nesse jogo, é algo de ambiente, de jogadores, de clima mesmo, né? Não pode ser, não é possível que seja questão técnica, não é possível que seja questão tática. Tem que ser uma questão que está fundamentalmente quebrada no clube. E esse é um problema sério, porque ele é o mais difícil de você consertar. Tão difícil que meio que parecia que o Ten Hag estava caminhando para consertar na temporada passada, não apenas em estilo de jogo e, né, em como o time estava desempenhando, mas também na cultura, né? Ele fez cobranças muito fortes dos jogadores depois de uma tonelada de desastres que aconteceram em uma temporada que ainda assim foi muito boa. E aí parecia que ele está cobrando, ele está pedindo uma cultura melhor, uma cultura mais vencedora, tentando resgatar isso, mas é com o mesmo treinador que o Manchester United está tendo uma temporada extremamente decepcionante, que levou ele mais uma vez à final da Copa da Inglaterra, mas como os jogadores pelo menos tiveram a dignidade de perceber, né, da maneira que foi, legal, se for campeão vai comemorar, mas não, as circunstâncias, né, foram bem complicadas. Uma coisa curiosa desse jogo é, assim, se a gente for pensar o que geralmente acontece em jogos com essa disparidade entre os adversários numa prorrogação, é que o time
inferior ele segure a prorrogação querendo os pênaltis e o time superior amasse, né? O segundo tempo da prorrogação foi exatamente o contrário. Quem estava amassando era o Coventry. Quem poderia buscar o quarto gol antes era o Coventry. E assim, não conseguiu por detalhes, né? Porque teve um gol anulado por impedimento por centímetros, teve bola na trave, teve defesa do Onaná, teve, assim, foi um amasso do Coventry no segundo tempo da prorrogação, né? Então, fica todo esse questionamento sobre o Manchester United e fica o lamento para o Coventry, né? Que é um clube que chegou a disputar aí 34 temporadas consecutivas na primeira divisão inglesa, né? Até 2000, 2001, quando caiu na Premier League, né? O único rebaixamento sofrido pelo time, porque a única estadia na elite foi essa sequência. É um clube que vem de reconstrução, né? O Mark Robbins, o treinador, pegou na quarta divisão, subiu para a terceira também, e aí na temporada passada bateu na trave na busca pela Premier League, perdendo nos playoffs do acesso, né? E é um time que não está tão bem nessa temporada na Championship, mas também porque perdeu jogadores importantes, né? O Gyökeres, que está arrebentando no Sporting, era o principal jogador do Coventry na temporada passada. Então tem esses elementos também e, enfim, o time consegue encontrar seu caminho e fazer uma campanha muito digna, né? Em que fica esse misto entre orgulho por ter chegado tão longe, por ter, enfim, teve todas as chances de eliminar o Manchester United, mas cai nos pênaltis de um jeito amargo que, enfim, não se esperava, né? Uma virada nos pênaltis. E para quem gosta de ska, o Coventry City tem uma relação muito forte com o The Specials, né? Inclusive, em temporadas passadas fez uma camisa alusiva, né, ao movimento Two Tone, né? Uma camisa preta e branca muito bacana, né? Já que uma das principais bandas do gênero na Inglaterra surgiu ali, né, nessa cidade que é bastante multicultural, assim como o restante de Midlands, né, tal qual Birmingham também. Bem, passar aqui por uma rodada de comentários, né, dos nossos espectadores, né, quem está acompanhando o programa ao vivo. Marcelo From The Block, sempre presente. Nico Rodrigues, lá de BH. Renan Silva Oliveira, dizendo aqui que vergonha alheia ver Romário e Textor juntos. O que fizemos de errado para merecer isso? Bem, dá voz para Cartola, assim, né, jornalismo declaratório dá nisso. Fabiano Garrotti, boa noite, amigos. Renato Mutiuti, boa noite, gente. Alguém tira pontos do City na Premier League ainda? É possível. Acho que essa temporada ele não está tão dominante como em anteriores. Gabriel Cunha diz que Simone Inzaghi, o Conte com uma dose, que o Simone Inzaghi é o Conte com uma dose não muito grande de calma. Giovanni Lima Montenegro, sempre presente aqui, parabenizando o Lobo pelo título da Inter. O André Brasicievics, peço perdão aí pela pronúncia, que deve estar errada, diz que um absurdo o lance do Grealish no sábado, a FIFA precisa impor um padrão para a arbitragem o quanto antes. Se fosse aqui no Brasil, o Textor ia morrer do coração. O Renan Silva Oliveira aqui lembrou meus companheiros de batalha do Conexão Sudaca, Léo Lepre aí, que está na telinha, um grande orgulho aqui para Central 3, o Biglia de la Rente e o Gabriel Brito, o Vinícius Andrade. Eu já ouvi muitos pedidos de volta a Sudaca, hein? Olha, vou deixar isso aqui no ar, porque muita gente grita. Tá rolando. Esse grito, viu? Está ecoando na enteada. Tá rolando. Tivemos uma conversa semana passada muito animadora. O Vinícius Andrade nos manda um salve de Bueno Brandão, em Minas Gerais. Thiago Barbosa aqui manda já um boa noite, né? Lembrando que estamos gravando fora do horário comum, né? Por conta justamente da decisão no Cautio, né? Afinal, se o programa fosse ao ar às 5 horas, a gente estaria no meio, né, da transmissão de Inter e Milan. O Expedito Neto diz o que esperar do Zubeldia, né? Virou até uma piada entre São Paulinos que vai ser Alegria e Zubeldia, né? Que ele é um técnico bastante polêmico, né? Um cara que gosta de ir para frente. Enfim, o próprio São Paulo já experimentou disso, né, na Sul-Americana de 2020, né? Marcela Mazzoni, daqui uma boa tarde, passando ao vivo só para deixar o salve. Ela ouvirá amanhã
como podcast. Então, até breve, Marcela. Anderson Lopes passando para deixar um abraço. Antônio Silva manda saudações gremistas. Vitor PM, ouvinte de longa data, primeira vez assistindo ao vivo. Grande abraço para os amigos do meio campo. Augusto Mercúrio, Vinícius Pereira, Alexandre Rodrigues Alves, Thiago Iannone, o Guilherme Monferdini faz aqui uma observação sobre a Orelo. A gente vai conferir isso. Enfim, bastante gente aqui. Depois leiam mais comentários para o final do programa. Agora... Só para falar rapidinho, Matias, só para aproveitar a pergunta sobre o Zubeldia. Assim, o Zubeldia, ele tem um estilo de jogo que assim, a gente viu na LDU, mas ele é um jogador, ele é um técnico que gosta muito de explorar contra-ataque, velocidade e jogo nas pontas. E gosta de centroavante como o Caleri, que é um jogador que faz muito parede, né? Segura a bola, faz o pivô e tudo isso. Então, a questão é que os pontas do São Paulo não são muito confiáveis, né? Não se mostraram e não são... Os que são confiáveis não são da característica que ele gosta, que é de velocidade. Quem mais se deu bem na ponta foi o Rato, que não é um jogador de velocidade, é um ponta armador, digamos. Mas o Lucas, por exemplo, se ele for deslocado para a ponta, e acho que tem tudo para ser um jogador fundamental para o time, embora ele prefira jogar pelo meio, mas, enfim, tem que ver como vai ser isso. E aí, enfim, tem que ver como ele vai organizar esse time, mas não o estilo de jogo dele não é de toque de bola, assim, de posse de bola muito grande. Ele é um técnico que gosta de que o time seja bem vertical, mas também é um técnico que gosta de deixar a linha bem baixa. Então, essa coisa de jogar um pouco mais adiantado provavelmente não vai acontecer muito. Não que esse time de São Paulo jogasse tanto adiantado, mas é um time que ele normalmente, ele pode mudar, claro, ele é jovem, mas os times dele normalmente são times que defendem mais atrás, justamente porque gosta de explorar o contra-ataque. A gente vai ver se ele vai fazer isso no São Paulo, mas o histórico é esse. O São Paulo, tanto com o Dorival quanto o Rogério Ceni, gostava de ficar mais com a posse de bola, né? Não era um jogo tão vertical quanto acho que o Zubeldia prefere. E curioso, né? Já falei, né, de um relato pessoal que eu vi o Herman Cano em começo de carreira jogando contra o Chacarita, e um jogos desses foi inclusive contra o Lanús, treinado pelo Zubeldia em começo de carreira, né? O Cano, inclusive, que foi emprestado do Lanús para o Chacarita, então o Zubeldia também conhece, né? Porque começou a carreira como jogador e treinador no clube Granate, mas foi um jogo justamente que o Lanús ganhou de virada do Chaca, um jogo esse no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, né? O Chaca não tinha estádio na época, estava mandando jogos na cancha do Argentino Júniors, que está na semifinal da Copa da Liga, assim como o Vélez Sarsfield, que será o seu adversário, Boca Juniors e Estudiantes de La Plata, né? Tivemos os 3 primeiros jogos da semifinal no sábado e o Superclássico no domingo, e o Boca conseguiu a virada contra o arquirrival no estádio Mário Alberto Kempes e se credenciou aí a semifinal da segunda competição em importância da Argentina no calendário. O Superclássico, assim, atendeu as expectativas, né, de um grande jogo, desde as arquibancadas, porque foi o primeiro Superclássico com arquibancadas divididas desde 2018, né? Desde a aberração no Bernabéu. Mas, enfim, em Córdoba, uma festa muito bonita das duas torcidas, um clima especial para o jogo, e dentro de campo foi o clássico que se esperava, assim, né? Até acima, acho que da média dos últimos clássicos em relação à movimentação, enfim, a possibilidades. Dentre os destaques do Boca, 2 veteranaços, né? Assim, o Cavani está numa fase excelente, são 9 gols nas últimas 9 partidas, e ele marca o gol da virada, participa do terceiro gol, né? O Merentiel acaba se destacando com 2 gols, mas o Cavani teve uma participação muito decisiva na construção desse resultado. As redes sociais do Boca até fizeram uma provocação, né? Tipo, falando doce de leite, uruguaio, o mate, uruguaio, superclássico nosso, né? Porque foram 3 gols uruguaios na ocasião.
E assim, outro destaque também o Romero, né? Porque o Sérgio Romero, ele faz uma defesa ali quando o jogo tá 1-1, que poderia ser o 2-1 para o River Plate, uma bola parecida com a do Lunin, mas que dá para perceber que a bola não entra completamente, né? Uma bola salva ali em cima da linha pelo Romero. Uma defesa muito importante, muito difícil a defesa. No caso, o Lunin foi mais falha do que uma defesa, né? No caso do Romero, foi um verdadeiro milagre ali para manter o Boca Juniors no jogo e para possibilitar a virada depois. E o Boca acaba tendo resultados mais consistentes contra o River Plate nos últimos tempos de competições nacionais, né? Isso é importante frisar. Se o River tem essa questão contra o Boca Juniors nas competições continentais, né, nos confrontos desde a última década, do outro lado o Boca Juniors tem se dado bem, né? Se deu bem em Copa Argentina, mesmo numa Copa da Liga passada chegou a eliminar o River Plate nos pênaltis e dessa vez de novo deu Boca num baita de um resultado, num baita de um clima. E o Boca enfrenta, né, o Estudiantes na próxima fase, né, tirando, né, o Vélez Sarsfield. Todas as equipes que estão nas semifinais estão jogando as competições da Conmebol, né? Então, acho que o Vélez leva uma leve vantagem, né, nesse aspecto, né, por estar focado somente na Copa da Liga. E curioso, né, que esse duelo, né, entre argentinos e Vélez é uma espécie de segundo clássico para ambos, né, porque os principais rivais deles, né, são o Ferrocarril Oeste e o Platense, né, mas tem uma rivalidade muito grande, né, nas últimas décadas entre argentinos e Vélez Sarsfield, até por serem clubes de padrões parecidos, né? Conquistaram a Libertadores, títulos nacionais, enfim, costumam revelar bons jogadores, então tem essa disputa simbólica também, né? As datas ainda não estão confirmadas. A AFA é uma beleza, né? Tipo, vários ouvintes mandam mensagem para mim perguntando: pô, você indica jogo? Daí eu falei: tem que esperar a data sair, né? Porque é sempre alguns dias antes que definem dia e horário. A AFA é tão ruim que a CBF quase parece aceitável perto da AFA. Não mas assim, o mais perto da CBF ser aceitável é se você olhar só pra AFA. A AFA eu acho que ela trata melhor os clássicos, viu, Felipe Lobo? Porque a CBF colocar tantos clássicos e jogos com rivalidade interestadual na terceira rodada do Brasileiro, né? E aí entre semana de Libertadores, enfim, é brincadeira, né? Vai contra o produto, né? Porque acabamos de ter alguns desses clássicos, né, na reta final dos estaduais e eles já voltam de novo aí logo no começo do Campeonato Brasileiro. Mas aí não tem nenhum pensamento estratégico na CBF, né? Assim, né? Tipo, zero. A gente até falou antes do Campeonato Brasileiro começar, né? Assim, o atropelamento de coisas, né? Finais estaduais, aí tem uma semana de Libertadores e Champions League, e aí de repente aparece o Campeonato Brasileiro. Não dá nem para criar expectativa, não dá nem para tratar como algo especial. E isso dos clássicos é muito bem observado mesmo, né? Assim, muito perto, né, de outro Vitória e Bahia que teve no Campeonato Baiano, de outros clássicos que decidiram os campeonatos estaduais, já tem mais um, em vez de deixar para uma outra data, mais para o fim do primeiro turno e também do segundo, enfim. Bom, a gente está falando de um produto que não vendeu depois, assim, até o final da primeira rodada não tinha vendido direitos internacionais do Campeonato Brasileiro. E aí vendeu agora, mas vendeu por... E o pior é que assim, não aceitaram vender porque acharam pouco. Aí eles acharam que 0 é maior do que pouco. E aí não aceitaram. Então assim, isso nós estamos falando agora, e eu vou já dar um spoiler para 2025. Você que está nos ouvindo, eu vou falar para o futuro. O ano que vem teremos o mesmo problema. Não sei se não vai vender antes, mas vai ser um caos para vender os direitos internacionais, porque está sendo um caos para vender os direitos nacionais. Assim, a gente não sabe exatamente como vai rolar a transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025. A gente sabe que os clubes associados à Libra, que agora a gente tem isso, né? O Clube dos 13 parte 2 agora tem o Clube dos 13 1, o Clube dos 13 2, né? E um dos Clubes dos 13 já vendeu os direitos. O outro ainda não, mas vendeu os direitos nacionais. Os internacionais vai ser um caos. E vai convencer uma agência internacional que você tem que comprar
os direitos de dois grupos diferentes. Então se preparem, que isso é só... Esse ano foi a prévia do que a gente vai ver ano que vem. E eu vou adiantar também que vai ser pior para você que quer assistir o campeonato. Com certeza vai ser pior para você. Algum destaque do Brasileirão nessas 3 primeiras rodadas? Lembrando que já não temos nenhuma equipe com 100% de aproveitamento, né? O que é sempre destacado, né, no começo do campeonato. Essa rodada foi interessante especialmente pelos clássicos, né? O clássico que mexeu mais talvez tenha sido o de Belo Horizonte, né? Pela maneira como o Atlético Mineiro construiu essa vitória sobre o Cruzeiro. Primeiro tempo excelente do Atlético Mineiro, né? E tinha toda a provocação, toda a questão de vencer o clássico em casa, isso fica muito evidente. E um jogo que, enfim, teve o golaço do Zaratio, mas que grande partida do Scarpa, né? O Scarpa foi uma fonte importante ali de criação pelo lado direito do campo, desequilibrou, então é um jogador que também deixa evidente a importância dele para o Atlético Mineiro nesse momento. Dos outros clássicos, um Bavi também que assim, o futebol da Bahia está num momento especial, né? Exatamente por conta do acesso do Vitória, pela questão do investimento do Bahia que ainda precisa corresponder, e esse 2-2 de novo correspondeu, né? Se as finais do Campeonato Baiano já foram bastante interessantes, esse 2-2 com o Vitória abrindo vantagem, depois o Bahia vindo buscar o resultado, foi importante, né? O clássico do Rio da rodada também achei bem interessante, assim, gostei de ver o jogo, foi movimentado até, né? O Fluminense e Vasco, o Fluminense acabou construindo a vitória, mas o Vasco pressionou ali, especialmente no segundo tempo, né? O Fluminense também teve chances de construir um placar mais confortável. O jogo que ficou devendo é o, entre aspas, clássico nacional, né? O Palmeiras e Flamengo, que, enfim, era o jogo da rodada por essa questão da maneira como os dois times disputam os principais títulos nos últimos anos, mas dentro de campo foi um jogo bem abaixo, né? Um jogo de, sim, difícil escolher os melhores momentos do jogo, porque não teve quase nada de chance. O Everton trabalhou um pouquinho a mais ali, mas também que não que tenham sido chances tão flagrantes do Flamengo. O Palmeiras teve o gol anulado no final, mas um gol bem anulado, né? Então, um jogo muito abaixo, assim, um jogo que pode ter um peso decisivo para o futuro do campeonato, mas que nesse momento inicial os dois times passaram longe de entregar, né? Até acho que um ponto ali para se destacar é exatamente a arbitragem, que para um jogo desse peso foi uma arbitragem que conseguiu conduzir bem o jogo, né? E a arbitragem que vem sendo o grande destaque negativo do brasileiro nessas primeiras rodadas, como sempre, nesse jogo acabou, enfim, aparecendo de uma maneira um pouco mais positiva, mas no geral um jogo bem abaixo por aquilo que se esperava pelo tamanho do confronto, né? Impressionante que Flamengo e Palmeiras sempre fazem jogos ruins, né? Assim, sempre é demais, mas eu tô dizendo, os campeonatos brasileiros, vamos restringir aqui aos brasileiros, tá? Sempre há uma expectativa grande em relação a esse jogo, por serem os dois clubes, junto com o Atlético, os clubes que normalmente largam como favoritos, mas os jogos têm sido ruins no brasileiro, justamente por algo que o Bonsa falou, e que a gente já falou outras vezes, que os clubes estão olhando para tanta coisa além do Campeonato Brasileiro, e aí assim fica essa coisa de, não, mas é que aí o Flamengo poupou porque vai jogar na altitude, e o Palmeiras não poupou, mas não poupou todos, mas enfim, o Abel falou que tem jogador cansado. Então é incrível, a gente já teve, quanto tempo? Faz 2 anos que teve o jogo do Sub-20, que vieram com... Então Flamengo e Palmeiras, assim, eu vou parar de criar expectativa, eu acho que eu já vou partir do pressuposto que vai ser um jogo ruim. Ainda bem que eu deixei só na segunda tela esse jogo, porque tava rolando o Real Madrid e Barcelona no mesmo horário. Eu deixei na tela grande o Real Madrid e Barcelona, que esse sim foi um ótimo jogo, mas eu achei bem decepcionante, assim, Palmeiras e Flamengo, justamente porque se espera que esses dois clubes façam aquele jogo que a gente sabe, né? São jogos importantes para você tirar ponto do outro, né? Garantir que o outro vai perder ponto. Mas no fim nunca sai nada de muito empolgante, né?
Foi aniversário da minha avó no domingo e esse foi um bom jogo pra, tipo, sentar no sofá com a barriga cheia depois do churrasco. Porque esse jogo é muito movimentado, também dá um pouco de indigestão, né? Então, tipo, deu pra relaxar bem ali, olhando a bola passando em cima do ótimo gramado do Allianz Parque pós-show, né? Assim, a grama artificial não era pra isso, né? Então, volta com a grama logo, sei lá. Eu quero saber o que a inteligência artificial do John Textor achou do 5-1 no Newton Santos, né? Porque um placar desse não acontece todo dia. Era anormal, né? Anormal, vai apontar uma anormalidade aí. Falando... Sem falar, tipo, ainda tinha... O palco ainda tava no estádio, voltando pro Palmeiras. Sim. O palco ainda tava lá. É um negócio muito estranho, né? Você jogar com uma paredona gigante ali. Ainda teve a questão estética do jogo, não ajudou também. Falando em John Textor, né, o PSG goleou o Lyon em partida que marcou aí uma marca pessoal importante para o Marquinhos, né, que se tornou o atleta que mais defendeu a equipe parisiense, e também é outra liga nacional que está praticamente definida, né? Totalmente, né? Dá para dizer com tranquilidade. O John Textor também não vai mandar relatório lá no francesão, né? Acho que não vai ter. Não, acho que falando seriamente, o Paris vai precisar montar uma base para o time que vai ser da próxima temporada, porque a gente provavelmente vai ver o PSG sem o Mbappé, né? A não ser que ele faça mais drama, né? Que ninguém suporta, tanto que ninguém mais dá bola para essa história, né? Ainda bem. Espero que não volte à tona, né? Ele tá virando o menino e o lobo, né? Então, ele fica gritando tanto que ninguém acredita mais. Mas eu tô passando a acreditar que o pressuposto que ele vai sair, então o PSG vai ter que montar uma nova base, e acho que essa reta final de temporada pro PSG, o mais importante acho que vai ser isso. Claro, tem a Champions, que é muito importante, o time tem condição de brigar, mas eu acho que pensando na Ligue 1 especificamente, o time vai ter que elaborar e tentar pensar em formas de criar um time que não vai ter o Mbappé, e acho que o PSG vai continuar forte, evidentemente, mas não vai ter um cara desse tamanho que é muito decisivo, talvez seja um dos melhores jogadores do mundo hoje, se não for o melhor tecnicamente, não faz uma temporada de melhor do mundo, mas é um dos. E acho que no campeonato francês eu usaria para isso, porque já está meio que definido, vai ser muito difícil perder, então eu pensaria para ver quais jogadores desse elenco podem estar lá. Por exemplo, tem jogador que foi contratado porque o PSG gosta de uma grife, tipo o Asensio. O Asensio não é mau jogador, mas não é um jogador para você confiar para montar um elenco, tanto que virou um reserva do PSG, que não é lá grande. O Asensio seria um ótimo jogador para vários times na Espanha, mas para o PSG acho que não dá, né? Então acho que é isso que eles vão ter que pensar, parar de contratar jogador só porque é do Real Madrid e vir e montar uma equipe mesmo. Na própria Ligue 1, se eles fizerem uma contratação, como eles já fizeram algumas vezes, de pegar jogadores da Ligue 1, que é a liga mais formadora da Europa, vai ter um bom time, mas precisa de trabalho, né? Não é só ficar fazendo gracinha de marketing. E Leandro Stein, no sul da França, né, desde a década passada, pelo menos, quando a gente fala de futebol em Lyon, a equipe feminina que se mostra mais competitiva, né? E novamente aí o quadro feminino do Lyon sai na frente na Champions feminina. Foi um resultado importante do Lyon, né? Assim, a maneira como o Lyon consegue se impor no próprio campeonato francês, né, é bastante marcante. E na Champions League teve uma hegemonia, né? É o clube mais forte nesse âmbito feminino, né? Ou pelo menos foi durante grande parte da última década, e conseguiu um bom resultado na partida de ida contra o PSG, né? Que é o seu grande opositor na França, que é o time que, enfim, costuma dar mais trabalho para o Lyon no cenário doméstico, e também tem uma equipe forte pensando no âmbito continental, né? O Paris Saint-Germain, que chegou a ganhar o campeonato francês feminino em 2021, quebrou a sequência do Lyon, e na Champions tenta também ter
participação mais digna do nível de investimento do PSG, né? Mas nessa partida de ida, um bom resultado do Lyon, vitória por 3-2, com uma virada, né? Porque o PSG chegou a abrir 2-0, e aí o Lyon construiu a virada por 3-2 com 3 gols depois dos 35 do segundo tempo. Então, um excelente resultado. Só que assim, se a gente for falar em surpresa, a surpresa da rodada foi o Chelsea ganhando do Barcelona, né? O Chelsea conseguiu vencer o Barcelona por 1-0 em Barcelona, assim, um resultado excelente, né? O Chelsea também é uma equipe forte no futebol feminino, tem investimento alto, tem grandes jogadoras, tem estrelas internacionais, mas o Barcelona é a potência, né? A potência dos últimos anos, é a base da seleção espanhola que é a campeã do mundo, é o time que vem dominando premiações individuais e também vem dominando a Champions League de certa maneira, né? Pensando que conquistou 2 dos últimos 3 títulos, inclusive batendo o Chelsea em uma das finais, né? Então, um resultado para o Chelsea grande, de certa maneira, um troco do Chelsea, né? Porque quando o Chelsea chegou na final em 2021, foi derrotado justamente pelo Barcelona. Agora tem esse resultado do Chelsea podendo se classificar para a final, enquanto o Lyon tenta, nesse período recente de uma hegemonia mais forte do Barcelona, o Lyon tenta retomar o título desde 2022, quando bateu justamente o Barcelona, né? Foi quem interrompeu esse período vitorioso do Barcelona, que no caso foi vice em 2022. E a vingança da temporada passada também, que o Barcelona eliminou o Chelsea na semifinal. As 2 últimas vezes que o Chelsea caiu na mata-mata da Champions Feminina foi para o Barcelona. Curiosamente, no intervalo entre essa final e essa semifinal, o Chelsea ficou na fase de grupos, num grupo bem difícil. Agora eu não lembro de cabeça, mas ficou em terceiro lugar, os 3 times empatados em 11 pontos. Né? Então foi... Mas o algoz do Chelsea na Champions Feminina nos últimos 2 mata-matas foi justamente o Barcelona. O Bruno Bonsante, já para se despedir, o Arsenal e o Liverpool venceram na rodada, né, enquanto o Manchester City estava disputando a semifinal da Copa da Inglaterra, e botam pressão na equipe de Manchester, justamente porque tem que vencer agora, né? Tem que vencer. O City costuma lidar bem com esse tipo de pressão, então acho que não vai ser um problema tão grande, mas os 2 times fizeram o trabalho, né? E eram 2 times, assim, 2 confrontos que potencialmente poderiam ser pedras no sapato, né? O Fulham estava faz uma campanha boa, sólida, né? E estava num momento legal, jogando em casa. O Wolverhampton também é um time que tem um histórico aí, desde que subiu da 2ª divisão, de complicar um pouco os grandes, né? Quando o ouvinte ele perguntou se algum time pode ainda tirar ponto do City nessa Premier League, o Wolverhampton costuma fazer isso, às vezes, mais do que qualquer outro clube, tirando o Big Six, né? Por acaso, o estilo de jogo encaixa muito com o Manchester City. Então, é um adversário perigoso, né? Que o Arsenal ganhou por 2-0, o Liverpool por 3-1, congela um pouco a briga ali, à espera desse jogo adiado do Manchester City. Nem toda rodada vai ter grandes mudanças, né? Esse aqui era os 2 tinham essa obrigação de vencer, mesmo fora de casa, e venceram. E eu volto sexta-feira, né? É sexta-feira, né? 2 da tarde. Todo mundo volta sexta-feira, né? Sim, a princípio então, sim. O Yamin eu não sei, espero que sim. Tô com saudade dele. O Felipe Lobo, o que é mais difícil de acontecer? O Bayer Leverkusen perder um jogo ou o Girona ficar fora da próxima Champions League? Girona ficar fora da Champions League, sem dúvida. Não, mas isso, claro, não estatisticamente, mas porque, né, o Leverkusen se salvou ali. Mais uma vez, time, né? De novo. Mas pelo menos deixou o jogo divertido, né? Isso não dá para negar, que o jogo acabou sendo divertido. Mas Leverkusen, minha expectativa agora é ver o Leverkusen nesse final de temporada nas Copas, e para ver o ano que vem, né? Porque se até o meio da temporada a gente tava, como será sem o Xabi Alonso e tal, e o Xabi Alonso vai ficar, eu acho que há uma grande possibilidade de muita gente, muito jogador, querer jogar no Leverkusen por causa do Xabi Alonso. E isso vai ser legal, né? Vamos ver. Pode ser uma temporada legal pro Leverkusen na próxima também, né? Justamente por isso, vai ter muita atenção
das pessoas e provavelmente muitos jogadores querendo ir para lá. Isso, e claro, e o título vai dar um pouquinho mais de poder de fogo para o Leverkusen talvez contratar um ou outro jogador. Então isso vai ser legal de ver. Vamos ver, eu tô torcendo para terminar invicto, porque seria incrível, né? Estão falando que é o Never Losing agora. Você vê que virada, né? eu tinha falado Always Kursen. O Leandro Stein, 3 em 1 aqui para fechar. No pique, já diria aquele outro apresentador. Tivemos acesso na França e títulos nos Países Baixos e na Hungria. Essa vai pro Leandro e a mim. Bom, e só para falar do Leverkusen, acho que dá para chamar também de Devilkusen, né? Porque tá um pacto isso aí, inclusive com o gol do Satanisic, né? Que foi esse gol contra o Dortmund. Parece todo o karma acumulado, né? Tá vindo nessa temporada. Exatamente. Bom, dessas três, o Red Star Paris é um destaque na terceira divisão francesa, né? Subiu para a segunda depois de 5 anos. Um clube muito tradicional, que foi fundado pelo Jules Rimet, tem título de Copa da França, tem 19 temporadas na primeira divisão, tem uma torcida muito ativa, né, muito engajada socialmente, culturalmente em Paris, isso é um destaque, mas também é um clube desses de grandes empresas internacionais, no caso a 777 é a dona do Red Star Paris, né, então conquista esse acesso com todo esse caldeirão de informações. Na Hungria, o título do Ferencváros de Leandro Yamin, né? O Ferencváros está num período dominante no campeonato húngaro e assim como quase todos os times do campeonato húngaro tem um apadrinhamento do Viktor Orbán, né? Do autoritário presidente, para dizer o mínimo, da Hungria. O Ferencváros está num hexacampeonato, né? Numa sequência de títulos marcante aí na história do clube, né? Não aconteceu ao longo do último século, então é um período muito positivo e muitos técnicos, né, muitas trocas de técnico durante todo esse período. No caso, o treinador agora é o Dejan Stankovic, né, que fez um trabalho bom no Estrela Vermelha, quando tentou a sorte na Itália não estava nas melhores condições, não durou muito e agora consegue esse bom trabalho no Ferencváros. E, por último, o título do Feyenoord na Copa da Holanda, né? Um prêmio bacana para o Feyenoord, para pelo menos não passar essa temporada em branco, porque é uma temporada boa do clube, mas não deu para competir com o PSV pelo título da Eredivisie, pelo menos a Copa da Holanda, e com o protagonismo do Igor Paixão, né? Acabou marcando o gol decisivo, faz uma grande temporada, é um dos principais jogadores do clube, tem esse destaque mais do que merecido. Bom, é isso, gente. Até sexta. É isso, então voltamos sexta-feira, 14 horas ao vivo e para toda a eternidade, ou até a internet existir, no feed do Meio Campo. É isso, até mais.